Fazer aquele debate dentro da gente, né, sobre o que a gente conhece, por exemplo, da disciplina, né, da cultura étnica, da diversidade racial, dos povos africanos, e eu até se essas são realmente as únicas histórias que existem em relação a esse povo que a gente pode trabalhar. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began uma atividade que a gente vai mostrar um pouco as questões da única, de várias histórias e de como a gente pode construir essas histórias. Como é que a gente vai fazer? A gente trouxe 3 histórias, 3 na verdade lendas, 3 mitos, e a gente vai dividir vocês em 6 grupos, vão ser grupos variados, tá? Vocês vão ter parte da história e vocês vão reconstruir o final dessa história, vocês não sabem o final da história, tá? Depois disso a gente vai comparar as histórias e a gente vai ver também como é que é o final dessa história, como é que ela é, né, na verdade, a original, e quais foram as variáveis que vocês deram para ela. Vão ser 6 grupos, né? Então são 3 histórias, vai ter sempre Duas histórias, dois grupos com a mesma história, para a gente comparar os finais e com o final, que é o verdadeiro final. Isso. Além disso, a gente vai colocar um novo elemento. Cada grupo vai receber 2 palavras, vocês sortearam. Vocês vão ter que colocar essas 2 palavras dentro da história de vocês, são conceitos. Vocês podem trabalhar da maneira como vocês quiserem esses conceitos. Não vão receber, tem que colocar dentro da história de vocês isso. No caso, as palavras seriam as circunstâncias que ocorrem para não dar uma continuidade única às histórias, porque acontecem várias influências, vários fatores, então as palavras seriam isso, certo? Então a gente vai contar assim, o jogo está contando até 6, gravem o número de vocês que a gente vai distribuir nos grupos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Pode vir na frente. Você chama o número mais aberto? Mais uma observação, a gente gostaria de propor que vocês realizassem essa tarefa em aproximadamente 10 minutos, tá? Não é uma imposição, mas é até uma questão de respeito ao grupo que vai apresentar depois, para a gente ter um melhor controle do tempo. Eu acredito que vai ser suficiente. E assim vocês preparam. E essas 2 palavras que vai ser
início da história. Pode começar. Bom, é o mito dos índios Tupuna no Vale do Rio Solimões. Antigamente, muito antigamente, no tempo em que vivia entre Tupuna, o sol era um moço forte e muito bonito. Por ocasião da festa de Moça Nova, o rapaz ajudava sua velha tia no preparo da tinta de urucu. Ia à mata e trazia uma madeira muito vermelha, chamada muirapiranga. Cortava lenha para o fogo, onde a velha fervia o urucu para pintar os tupuna. A tia do moço era muito mal-humorada, estava sempre a reclamar e a pedir mais lenha. Um dia o sol trouxe muita muirapiranga e a velha tia ainda resmungava satisfeita. O rapaz resolveu então que acabaria com toda aquela trabalheira. Olhou para o fogo que ardia, soltando longe suas faíscas. Olhou para o urucu borbulhante, vermelho, quente. Desejou beber aquele líquido e pediu permissão à tia, que consentiu. Bebe, bebe tudo e logo, disse zangada. Julgava e desejava que o moço morresse. Então, nosso final seria que ele bebeu aquele líquido quente e que ele, como a tia desejava que ele morresse, ele acabou virando uma bola de fogo que subiu para o céu e resultou num espaço, então, com essa iluminação da bola de fogo, no espaço de socialização dos indígenas e para que no fruto da religiosidade indígena, nessa questão do culto ao sol. Ok, as duas palavras que vocês utilizaram. Socialização e religiosidade. Perfeito, muito bem. É um desafio, a vida sozinha, mas saiu aqui. Mas a gente foi bem criativo. Vá. Saiu um samba do crioulo doido assim no negócio. O líquido vermelho e quente que ele havia bebido o levou para o período em que a escravidão e o racismo, que até então imperavam no Brasil e estavam em discussão. Nesta sua viagem, ele encontrou a princesa Isabel e demonstrou sua postura antirracista e juntos promoveram a abolição da escravatura. Ao acordar, o moço sol percebeu que, na verdade, o urucu borbulhante que havia bebido era alucinógeno. Eu continuarei a história porque eu ficaria no final. Tá, verdade. Mas à medida que ia bebendo a tintura quente, o rapaz ia ficando cada vez mais vermelho, tal qual o urucu e o muirapiranga. Depois, subindo para o céu, intrometeu-se entre as nuvens e passou desde então a esquentar e iluminar o mundo. Isso é basicamente quase igualmente a segunda aqui. Esse é um mito indígena da região aqui da Amazônia, mais especificamente de uma tribo ali da região do Rio Negro ali. E só para complementar, a primeira história ela é o mito da criação do mundo, né, das religiões africanas do candomblé. E agora vamos para a terceira. A primeira viagem à Lua foi feita pelo macaquinho de nariz branco. Segundo dizem, certo dia, os macaquinhos de nariz branco resolveram fazer uma viagem à Lua a fim de trazê-la para a Terra. Após tanto tentar subir, sem nenhum sucesso, um deles, dizem que o menor, teve a ideia de subirem uns por cima dos outros, até que um deles conseguiu chegar à Lua. Porém, a pilha de macacos desmoronou e todos caíram, menos o menor, que ficou pendurado na Lua. Essa lhe deu a mão e o ajudou a subir. A Lua gostou tanto dele que lhe ofereceu, como presente, um tamborim. O macaquinho foi ficando por lá, até que começou a sentir saudade de casa e resolveu pedir à Lua que o deixasse voltar. A Lua amarrou o tamborinho para descê-lo pela corda, pedindo a ele que não tocasse antes de chegar à terra. Assim que chegasse, tocasse bem forte para que ela cortasse o fio. O macaquinho foi descendo feliz da vida, mas a metade do caminho não resistiu e tocou o tamborim. Ao ouvir o som do tambor, a Lua pensou que o macaquinho houvesse chegado à terra e cortou a corda. E ele vai seguir. Aí a nossa continuação é a seguinte. As nossas palavras também são fodas. Um macaquinho de nariz branco caiu na terra dos macaquinhos de bunda branca. Por ser diferente, foi escravizado. Não obstante, depois de algum tempo, os macaquinhos de bunda branca compreenderam o mal que estavam fazendo à humanidade. Assim, libertaram o macaquinho de nariz branco e outros, valorizando as diferenças e erradicando a escravidão. Mas, gente, a humanidade é escravidão, né? O macaquinho caiu onde hoje fica o Brasil, em um ambiente que não conhecia. Precisou lutar pela sua sobrevivência.
adaptou-se ao local e o resultado final da sua transformação foi a evolução para a forma humana. Fim. Todos os finais, as histórias, as diversas histórias foram maravilhosas. Ou foram criativos ou acertaram. Exato. Todos merecem 10. Bom, vamos ao final dessa história, então. Bom, o macaquinho ele caiu e antes de morrer, coitadinho agonizou, tá? Ainda pôde dizer a uma moça que o encontrou que aquilo que ele tinha era um tamborim e que deveria ser entregue aos homens do seu país. A moça, então, feliz, foi logo contar a todos sobre o ocorrido. Vieram pessoas de todo o país e naquela terra africana ouviam-se os primeiros sons do tambor. Eu acho que a de vocês ficaram melhor que esse final. Bom, essa é uma história da região, essa aí é uma história da região ali da Guiné e é uma tradição oral que é contada de pai para filho conforme a geração se passa. E acho que com relação às histórias, assim, eu gostaria de frisar que foram escolhidas histórias sobre a questão africana e indígena, tá certo? Para valorizar exatamente esse conhecimento mitológico que não é o conhecimento até religioso que a gente tem sobre as nossas concepções de mundo, tá certo? E sim as concepções que esses povos têm, tá certo? Porque o conhecimento mitológico ou religioso, né, como no caso do mito da criação do mundo, também é uma forma de conhecimento e deve ser trazido em sala de aula, no caso. Acreditamos nessa importância. O texto e as circunstâncias nas quais a gente está inserido. A gente tinha história, talvez a gente já conhecesse aquela história, né? Mas a gente tinha duas circunstâncias a mais ali, que eram as duas palavras ali que ia dar os equilíbrios, né? E é isso, não que é aquela coisa, não é ver a história certa ou a história errada. É que é aquela coisa, eu tenho a minha história de vida e eu interpreto a minha história de vida, né, conforme as experiências, mas outra pessoa de fora vai me olhar, vai ver parte da minha história e vai interpretar de outra forma. E essa é justamente a reflexão que a gente queria fazer, juntamente com o vídeo, né? Que é essa reflexão, né? O quanto a gente, às vezes, julga ou interpreta uma determinada realidade baseado no que a gente conhece. Às vezes a gente cria leva uma única história, um único conceito como sendo o certo, aquilo é uma verdade indiscutível, né? E na realidade não é, que a gente tem que levar isso em consideração, né? Que são várias interpretações, são várias histórias, cada povo, cada cultura é uma miscigenação de histórias. É isso que a gente tem que... E além disso, um dado muito importante, a Chimamanda Adichie ela traz uma possibilidade na fala dela,